Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa graça e essa paz, ela possa estar e permanecer em nossos corações. E eu quero agradecer a Deus pela vida desta igreja, pela vida de cada membro que faz parte deste corpo, pela oportunidade que me foi dada de poder, nesta noite, compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Me sinto muito feliz de estar aqui louvando a Deus com os irmãos nesta hora. E estou aqui presente com a minha esposa, a Tabita, e nós hoje estamos servindo ao Senhor junto à Congregação Batista no bairro da Vila Atlântida. Esta igreja, esta congregação é filha da Igreja Batista Esperança, no bairro Santos Reis, que é pastoreado pelo pastor José Vandilécio. E hoje nós estamos ali, aproximadamente 8 meses que assumimos aquele trabalho, aquela congregação. Estamos assumindo esse desafio, mas crendo que a obra, ela pertence a Deus e estamos ali apenas como instrumentos nas mãos do Senhor, permitindo que Deus possa realizar algo maravilhoso na vida daquela igreja e nas nossas vidas também. Obrigado, meu irmão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler os versos 33 a 35. Essa é uma das mensagens que Deus mais profundamente fala ao meu coração em todo esse tempo, que não são muito tempo, mas desde que tenho me dedicado mais profundamente ao estudo da palavra do Senhor, Deus tem falado muito ao meu coração diversas vezes, mas essa mensagem tem falado muito ao meu coração e em alguns lugares onde tenho passado, tenho trazido essa mensagem, tenho compartilhado com os irmãos. Lucas, capítulo 23, no verso 33 ao verso 35. Amém? Diz assim então a palavra de Deus. Lucas capítulo 23, no verso 33 ao verso 35. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as suas roupas, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali, olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eis a tua palavra diante de nós. Nós somos gratos porque o Senhor tem provido a nós este pão espiritual, este alimento para a nossa alma. Esta palavra que tem nutrido a nossa vida e que tem sido para nós a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de fazer parte do teu povo, de ser chamado teus filhos, de poder aqui, reunidos como igreja do Senhor, desfrutar da boa palavra do Senhor. Nós cantamos, louvamos, fizemos orações, e agora, Pai, que sua palavra possa encontrar lugar em nossos corações. Que de alguma maneira, Pai, não pelas palavras proferidas em minha boca, mas tão somente, ó Deus, pelo poder do teu evangelho, que vidas sejam transformadas para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Eu fico imaginando o que passava pela mente daqueles soldados romanos, enquanto eles permaneciam de guarda naquele horrível lugar de crucificação, onde Jesus estava, do lado de fora dos muros da cidade de Jerusalém. Com certeza, os soldados mais antigos, os mais veteranos, sem dúvida nenhuma já tiveram ouvido uma variedade de palavras saírem dos lábios daqueles que eram constantemente crucificados, mas nunca tinham escutado algo semelhante. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que será também que passava pela mente dos líderes religiosos dos judeus daquela época? Alguns deles que haviam se dirigido até o local da execução para terem certeza de que aquele causador de problemas, Jesus de Nazaré, realmente teve o que merecia. Mas os sorrisos maliciosos de suas faces, repentinamente, se tornaram em semblantes confusos, enquanto ponderavam o significado de tão inesperada oração da própria pessoa cuja execução haviam manipulado. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como Jesus poderia fazer uma oração como essa, no momento como aquele em que ele estava vivendo? Essa é uma das perguntas que eu sempre me faço quando penso nas situações mais difíceis, onde é exigido de mim perdoar a alguém. Mas o que realmente significa esta palavra? Perdoar. Perdoar é abandonar o ressentimento contra aquele que te ofendeu, é deixar o desejo de punir, é reter a ira contra alguém. E a palavra grega utilizada no texto em que aqui lemos é a mais comum utilizada para perdão. E o conceito desta palavra traz para nós um sentido de deixar ir, ou de abandonar o desejo de vingança ou de revide. Perdoar, então, é a escolha ou a decisão de deixar ir, de não guardar nenhum ressentimento, de abandonar a ira ou a raiva contra alguém que nos fere. Talvez você ache essa tarefa muito difícil, pesada demais para se suportar. Mas lembre-se sempre de uma coisa, e eu gostaria que você gravasse bem isso no seu coração. Jamais será exigido de você que perdoe alguém mais do que Cristo já te perdoou. Jamais será exigido de você que perdoe alguém mais do que Cristo já te perdoou. São para esses casos que nós encontramos na Bíblia o perfeito e verdadeiro padrão a ser seguido por nós. Um exemplo, um modelo, um paradigma de um coração perdoador, disposto a esquecer as ofensas em favor de alguém que lhe tenha ofendido. Meus irmãos, Jesus perdoou pessoas que se apresentaram diante dele profundamente contritas, ou seja, pessoas que estavam arrependidas dos seus pecados. Lembramos aqui a história daquela mulher que estava de coração partido por causa de sua vida de pecado. Lucas capítulo 7, versos 37 e 38, nos diz: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés se lançou, e chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Apesar de
que esta mulher estivesse profundamente triste por causa do seu pecado. Os líderes religiosos daqueles dias continuavam a olhar para ela com desdém. No entanto, como foi que Jesus a olhou? Versículo 48 de Lucas 7. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Jesus livremente perdoou corações arrependidos. Mas Jesus não perdoou somente pessoas que estavam profundamente arrependidas, que rogaram a Ele o seu perdão. Jesus também perdoou pessoas que não estavam arrependidas dos seus pecados. Pessoas que nem sequer o procuraram pedindo o seu perdão. Quando Jesus estava ali cravado na cruz, as primeiras palavras que saíram da sua boca foram estas surpreendentes palavras: Pai, perdoa-lhes. Por quem Jesus estava pedindo perdão naquela hora? Jesus estava pedindo ao Pai que perdoasse aos líderes judeus, os líderes religiosos daquela época, as mesmas pessoas que o haviam perseguido por inveja, haviam distorcido seus ensinamentos, caluniavam seu caráter, insistiam na sua morte. Jesus também pediu ao Pai que perdoasse os soldados romanos, aqueles que simplesmente abusaram dele e fizeram isso de um modo tão cruel, com açoites, varas, bofetadas, e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Foram os soldados romanos que bateram em Jesus até reduzirem o seu corpo em uma massa ensanguentada. Foram os soldados romanos que cravaram aqueles grandes pregos em suas mãos e pés. Jesus também pedia perdão ao Pai, ou pedia ao Pai que perdoasse aquela multidão simplória ali aos pés da cruz. Porque enquanto aqueles zombadores cuspiam palavras de ódio e de aversão, Jesus estava naquele mesmo instante rogando ao Pai Celestial que perdoasse todas aquelas pessoas. Talvez nós poderíamos esperar, se qualquer um de nós estivéssemos no lugar de Jesus naquela hora, talvez poderíamos esperar uma oração assim: Pai, faça-os parar de me ferir. Pai, eu não mereço esse abuso. Derrame sobre este povo pecador agora a sua ira. Eles estão abusando de mim. Envie, Senhor, o julgamento sobre esses pecadores. Mas não. No entanto, nós ouvimos claramente o nosso Salvador orar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso não é algo surpreendente? Isso não é algo que te chama a atenção? Às vezes nós temos dificuldades de perdoar pessoas que sinceramente nos procuram para pedir perdão. Às vezes nós retemos o perdão até mesmo daquelas pessoas que realmente se arrependeram daquilo que fizeram contra nós. Entretanto, vemos Jesus perdoar aqueles que abusaram dele. Jesus perdoou todas aquelas pessoas no exato momento em que o estavam assassinando. Eles não estavam quebrantados por seus pecados. Eles não estavam pedindo perdão, mas ainda assim Jesus orou para que o Pai lhes perdoasse. Naquele instante, a profecia de Isaías, capítulo 53, verso 12, se cumpria. Contudo, ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Agora pense comigo, apenas por um instante. Por que Jesus era alguém tão pronto a perdoar? A resposta a esta crítica questão não é encontrada nas pessoas às quais ele perdoou.
elas certamente não mereciam seu perdão. A resposta a essa surpreendente pergunta, por que Jesus era alguém tão pronto a perdoar, é encontrada na própria pessoa de Jesus. Jesus era pronto a perdoar porque sua missão ao vir a esse mundo era nos revelar o caráter do Pai. Porque o Pai é um Deus perdoador. Ele possui uma natureza perdoadora. Salmo número 103, como foi lido um trecho aqui pelo nosso irmão, no verso 8 a 12, diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. Ele não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Quão distante o Oriente é do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Jesus era aqui na terra a encarnação viva do seu Pai perdoador. Portanto, a imagem clara e visível de um Deus abundante em sua graça. Jesus também era alguém perdoador, também para que se cumprisse outro dos seus propósitos ao vir a esse mundo. O apóstolo Paulo disse isso de modo bem sucinto, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, seu filho amado, capítulo 1, verso 15. E ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores. Todos nós, que somos imerecidos receptores desta graça, seremos eternamente gratos a Ele por propiciar salvação por meio do seu perdão. Agora, enquanto a nós, como cristão, o nosso guia para uma vida prática consiste na seguinte verdade. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 5, parte B e verso 6, diz: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. A questão é como isso nos impacta na esfera de sermos pessoas perdoadoras, enquanto vivemos a nossa vida cotidiana, em nossa família, escola, trabalho, igreja e comunidade. No texto de Colossenses, capítulo 3, verso 13, Paulo ele escreve algo bem claro. Ele diz: assim como o Senhor vos perdoou, também vós perdoai uns aos outros. A base para sermos perdoadores não é a maneira como somos tratados pelos outros, e sim a maneira como Cristo nos tratou. Ele nos perdoou das nossas inúmeras ofensas. Ele nos manteve na base certa de seu perdão. Então, certamente, sim, podemos ser também pessoas perdoadoras, assim como Cristo é. Não importa quem seja. Não importa o que te tenham feito. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também vós perdoai uns aos outros. Lembre-se sempre disso. Jamais será exigido de você que perdoe alguém mais do que Cristo já te perdoou um dia. Não há espaço para amargura ou ressentimentos no coração de um seguidor de Jesus Cristo.
Não há lugar para rancores no dia a dia de alguém que tem experimentado o maravilhoso perdão do Senhor Jesus Cristo. Não há sequer justificativas plausíveis para se viver assim. Como pessoas que têm realmente experimentado o perdão de Cristo em nossas vidas, devemos perdoar não apenas aqueles que humildemente se apresentam a nós pedindo perdão, mas como o Senhor Jesus, devemos também perdoar aqueles que nos ferem e que nunca buscarão o nosso perdão. Porque nenhuma outra oportunidade nos será dada, ou uma chance melhor de manifestarmos o caráter de Jesus, como no momento em que estamos perdoando aqueles que nos ferem. Nenhuma outra oportunidade dará a nós uma chance melhor de manifestarmos o caráter de Jesus, como no momento em que perdoamos aqueles que nos ferem. Jesus claramente nos direcionou as suas palavras no Sermão da Montanha, em Mateus 5,44, dizendo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Talvez você possa me perguntar assim: olha, você não sabe, você não entende aquilo que aquela pessoa fez comigo. Por que eu devo perdoar essas pessoas que me ferem ou que me feriram? Pode ser que você esteja vivendo até mesmo um conflito ao me fazer essa pergunta. Talvez você esteja pronto a me dizer: olha, você não faz ideia de como aquela pessoa me feriu. Você não conhece a profunda dor e as cicatrizes que carrego comigo por causa do modo tão cruel como aquela pessoa me feriu. Tal pessoa não merece ser perdoada. Por que eu deveria perdoar alguém que me feriu dessa forma? Por que nós realmente devemos perdoar? A resposta a essa difícil questão do coração não se encontra no merecimento daquele que nos feriu ou daquele que nos ofende. Frequentemente nós retemos o perdão justificando a nossa teimosia, dizendo: bem, ele não merece ser perdoado como um modo ou por causa do modo tão cruel como me feriu. Eu não tenho como perdoá-lo depois de tudo que ele fez comigo. Esse tipo de resposta chega ao centro do problema por meio da direção errada. Devemos perdoar porque fomos perdoados. Observe o que diz Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Percebe como o verso termina? Como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Uma outra razão para que perdoemos aos outros é que nós também queremos ser perdoados. Porque da mesma forma como nos ferem, da mesma forma como nos decepcionam, nós também podemos ferir e podemos também ofender e decepcionar. Jesus ele foi explícito no Sermão da Montanha. Ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Todo cristão professo, ele deve fazer essa pergunta a si mesmo: eu gostaria que Jesus me tratasse do mesmo modo como eu tenho tratado os outros? Gostaria eu de que Jesus demonstrasse sobre mim a mesma medida de misericórdia que eu tenho demonstrado a outros? E a fim de evidenciar essa dolorosa questão aos seus ouvintes galileus, Jesus contou uma história, uma parábola, que mais tarde veio a ser conhecida como a parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18, do verso 21 a 35. Naquela história,
o servo do rei, não podia pagar uma grande dívida que tinha com seu senhor. O rei então teve pena daquele homem e perdoou a sua dívida impagável. Mas, lamentavelmente, este mesmo servo, ao sair da presença do rei, na porta do palácio ainda, ao encontrar com seu conservo, que tinha para com ele uma dívida muito menor, foi implacável. Exigiu daquele homem que lhe pagasse a dívida e não quis perdoar. E quando o rei ouviu a respeito da sua dureza de coração, chamou uma segunda vez à sua presença. Mateus, capítulo 18, verso 32 a 35. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E Jesus relata ainda mais, dizendo: e indignando-se o seu senhor, o entregou às mãos dos soldados, até que lhe pagasse toda aquela dívida. E o Senhor Jesus acrescenta essas importantes palavras ao final, palavras de aplicação ao nosso coração. Ele diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do seu íntimo não perdoardes a seu irmão. Diante dessas duras palavras, meu irmão e minha irmã, algo realmente precisa acontecer nas nossas vidas. Permanecer com um coração petrificado de ódio e ressentimento, pronto a sofrer todas as consequências causadas por este estado, ou entregar-se ao Pai, clamando a Ele que te dê um coração disposto a perdoar e a amar, assim como Jesus também amou. Mas afinal de contas, como é que, enfim, podemos nos tornar pessoas perdoadoras, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiramente, devemos nos lembrar de quem o nosso Pai Celestial é. O nosso Pai, Ele conhece tudo a respeito das nossas situações. E precisamos confiar de que Ele vai lidar com cada uma delas a seu tempo e a seu modo. Frequentemente, quando pensamos e sentimos em fazer vingança com as nossas próprias mãos, estamos no fundo protestando contra Deus. Toda vez que nós agimos assim, com rancores, com ódio, com desejo de vingança, é como se estivéssemos nos voltando para Deus e dizendo: olha, Senhor, eu não gosto do modo como o Senhor tem tratado disso. Essas pessoas estão me ferindo e o Senhor está aí, parado, sem fazer nada com relação a isso. Pois a partir de agora eu estou tomando a frente, ó Deus. Eu estou assumindo tudo a partir de agora. Mas será se nós não poderíamos confiar que Deus tome conta de todas as ofensas que as outras pessoas cometem contra nós? Será se não podemos confiar em Deus para que Ele cuide de todas as situações, por mais dolorosas que elas sejam? Considere o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, verso 17 a 19, a respeito da confiança em Deus quando nós somos injustiçados pelos outros. A ninguém devolvei mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e, se possível, quanto depender de vós, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, deis lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que a retribuirei, diz o Senhor. E em segundo lugar, nós devemos nos lembrar, primeiramente devemos nos lembrar de quem o Senhor Deus é, para que nós nos tornemos pessoas perdoadoras também. E devemos também nos lembrar de quem realmente nós somos. Lembre-se da graça surpreendente que Deus demonstrou, concedendo a você o perdão dos seus pecados. Deus tem livremente nos perdoado, ainda que nós tenhamos o ofendido diversas vezes e seguidas vezes.
Ele tem muito nos perdoado. Será que nós também não podemos perdoar os menores pecados que as outras pessoas cometem contra nós? Deus tem nos tratado com graça, misericórdia e perdão. Como nós podemos querer tratar os outros com amargura, vingança e falta de perdão? Aquele a quem muito foi perdoado, muito deve perdoar. Pense nisso. Aquele a quem muito foi perdoado, muito deve perdoar. E por fim, precisamos nos decidir a deliberadamente mostrar compaixão àqueles que nos têm ofendido. A Bíblia claramente nos ordena que os seguidores de Jesus não busquem vingança sobre aqueles que pecam contra nós. Romanos 12, 20 e 21 nos instrui assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer? O quê? Dá-lhe de comer. E se ele tiver sede? Dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então não te deixes vencer no mal, mas vence o mal com o quê? Amém? Muitos cristãos podem testemunhar de como Deus trouxe paz ao seu coração, simplesmente por terem liberado perdão a todos aqueles que lhe ofenderam. Simplesmente por colocar em prática os mandamentos do Senhor e ter seguido o exemplo de Cristo. Mostrar compaixão sempre transforma o coração do ofendido, tranquilizando-o para perdoar amorosamente aquele que o ofendeu. Cada discípulo de Jesus tem sido e será ferido por muitas pessoas. Isto é uma realidade inerente à nossa vida. E como nós devemos nos reaproximar daqueles que nos têm ofendido? É preciso que nós sejamos livres de toda amargura e perdoemos, assim como nós também fomos perdoados em Cristo. Amém? A terceira estrofe do hino 381 do cantor cristão. Se você a conhece, eu quero convidar você a cantar comigo. Jesus suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. Ah, quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Que Deus possa nos abençoar e nos ensinar a amar e a perdoar, assim como Cristo nos amou e nos perdoou. Jamais será exigido de você que perdoe alguém mais do que Cristo já te perdoou um dia. Aquele a quem muito foi perdoado, muito deve perdoar. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. As primeiras palavras proferidas por Jesus ali na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se você diz estar em Cristo, ser uma nova criatura, você deve buscar seguir os seus passos, andar como Ele andou. Quanto seu coração está disposto a amar e a perdoar, mesmo sabendo que todas essas pessoas que te feriram, que te magoaram, não merecem receber o perdão? Nenhuma oportunidade dará a nós da melhor forma de demonstrarmos o caráter de Cristo, como no momento em que estamos perdoando aqueles que nos ofendem. Se você quer aproveitar essa oportunidade para demonstrar a vida de Cristo em você, a presença do Senhor no seu coração, na sua vida, se você quer aproveitar essa chance de dar um testemunho de como Cristo transformou o seu caráter,
transformou o seu coração. Esse é o momento de você abrir o seu coração, se entregar totalmente ao Senhor e liberar perdão a todos aqueles que te ofenderam. Que Cristo seja glorificado em você e através da sua vida. Senhor, nós queremos te adorar, queremos te glorificar e te agradecer, porque nesse mundo de trevas e de pecado, a luz do Senhor resplandece sobre a nossa vida. Ela nos guia, ó Pai. Ela nos mostra exatamente aquilo que devemos fazer e como devemos ser. Que haja em nosso coração a disposição, um desejo ardente de obedecer às suas palavras. Sabendo, ó Pai, que uma vez obedecendo essas palavras, tudo mudará na nossa vida. Nosso coração será transformado, será moldado e mais semelhantes a Teu Filho amado Jesus seremos. Que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas. Que o Senhor liberte os nossos corações de toda amargura, de todo ressentimento, de todo ódio, de todo desejo de vingança. Que o amor do Senhor seja derramado abundantemente no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com os irmãos aqui e fico muito feliz de poder estar compartilhando a palavra de Deus. Deus possa ter falado aos seus corações. Deus abençoe. Estou sempre à disposição dos irmãos.